quadro Gustavo Siqueira. Então, bom dia, Gi, bom dia, Pancho, bom dia a todo mundo ligadinho na Mix. Tá no ar, então, mais um quadro Gustavo Siqueira e a gente tem 3 convidados super especiais, participantes, então, do reality Ilhados com a Sogra da Netflix, o Thiago Dunker, Silvia Dunker e a Márcia Fadel. Bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gustavo, obrigado. Obrigada pelo convite. Pra quem não sabe, eles moram em Brusque, a gente participaram desse reality que é nada mais, nada menos. Teve em primeiro lugar no Brasil, né? 6º lugar no mundo, virou um hit mundial. Já foi anunciada a 2ª temporada e até a Anitta maratonou tudo e ficou sem dormir, né? Isso mesmo. Thiago, conta pra gente. Pra quem não assistiu, o que é o reality Ilhados com a Sogra da Netflix? Bom, quem não assistiu, é um reality, uma competição entre casais, onde a sogra vai entrar em algum momento. Uma sogra vai entrar na competição em algum momento. A gente, sem saber, entrou lá achando que ia ser uma coisa, desenhamos vários cenários, erramos todos e a competição ela segue sendo sogra e nora ou, né, em outros casos, sogra e genro. São 5 famílias, né? 6 famílias, né? Que bacana. E quando vocês se inscreveram, vocês sabiam que ia ser separado o casal e ficar só o genro com a sogra, no caso? Não, como eu falei, a gente... A nora com a sogra, o genro com a sogra? Quando a gente entrou, nos venderam a ideia que seria uma competição entre casais, que seria a oportunidade para a gente ter uma segunda lua de mel. Inclusive, quando a gente entrou lá, a Fernandinha recebeu a gente. Falou, Silvia, Thiago, 18 anos de casal, 18 anos juntos, e agora vai ter a oportunidade de uma segunda lua de mel, será? Aí se confirmou, né? A minha mãe, no caso, a gente sabia que ela iria participar, não da forma que foi, mas ela iria participar de momentos pequenos e interferir em algum momento do jogo, mas não que a competição seria... Não teve lua de mel. Como é que foi ficar trancado no bunker e vendo ali a trama toda rolar entre as duas? Foi tenso, no começo foi tenso. Eu fiquei... Primeiro que eu fiquei muito decepcionado, né? Eu e todos os filhos que foram pro bunker ficamos decepcionados porque a gente ia estar trancado lá e não ia poder participar de praticamente nada. Mas depois, com o pouco que a gente via, foi muito bom e valeu muito a pena ter ficado no bunker, né? Poder assistir as duas juntas, o que antes era um medo, né? Da convivência só entre as duas, eu não ia estar no meio, eu não ia poder interferir em nada. Foi muito gratificante ver o desenvolvimento do relacionamento entre as duas. Silvia, qual foi a maior dificuldade de participar, assim, que já convivia há 18 anos com a Márcia, mas ficar tão pertinho, assim, a gente não tem esse convívio tão perto, né? Como é que não foi tem. A maior dificuldade? Bem, Primeiro que ela já relembrou que odiava a tua tatuagem desde o começo, né? Sim. Mas, na verdade, a minha maior dificuldade foram os 2 primeiros dias, eu acredito, que foi essa chegada dela, que foi um pouco traumática. Mas nos 2 primeiros dias a gente vai se quebrando no dia a dia, né? E vai aprendendo a vendo o outro e saber que a gente que não tem como fugir. Ou era aquilo ali ou não era, então não tinha como fugir. E aí aos pouquinhos eu fui aceitando e fui vendo ela com outros olhos e acredito que ela também tenha feito isso. E quais as principais tretas que surgiram do reality? Deu alguma vontadezinha de desistir com tanta pressão? Na verdade, as tretas, elas foram muito mentirosas, né? Eu acho que todo mundo que assistiu já sabe disso. Que foram pessoas que fingiram, foram pessoas que mentiram, foram pessoas que enganaram. Enfim, e teve coisas que, óbvio, que não foi pro ar, que justificaria muito as nossas atitudes. Mas, enfim, então as tretas foram pessoas que mentiram sobre postura, sobre o que estava acontecendo. E isso deixou todo mundo muito bravo. Você tá falando da família Tenório ali. Na verdade, que foi a única treta que existiu lá. Não, teve a da família Rosa, mas a deles foi uma treta entre eles. Não foi uma generalizada. Ali a família Tenório foram a família Tenório contra todas as outras... A família, pra quem não assistiu, é a família que desistiu, né? A primeira. E a família primeira é a Donati. Isso.
Deles foi um problema deles, que eles não atrapalharam a convivência com ninguém por conta disso. A outra família foi uma família que que discutiu, que teve um mau relacionamento com todas as outras 4 famílias. É isso, 4? 5. Com todas as outras 5 famílias. E deu uma repercussão que a treta continua até após o reality, né? Vocês fizeram um encontro Infelizmente, aqui, mas eles falaram que não foram convidados. Mas eu vou te contar uma coisa bem séria, assim. Isso me deixou muito decepcionada, principalmente com a mãe, com a matriarca dessa família, que eu saí de lá tranquila. Porque eu sou uma pessoa que eu brigo, eu falo, mas eu falei, a minha sogra sabe, que às vezes ela fica um pouco surpresa com a minha postura, que eu falo alto, que eu brigo. Mas 2 minutos depois, acabou. Sabe? A vida que segue, não tem como eu ficar emburrada. E a gente saiu de lá numa boa, principalmente com a Severina. Enfim, inclusive em abril conversei com ela por WhatsApp. Ela me elogiou, falou que eu tenho um coração enorme, que eu sou realmente uma pessoa muito de coração. E quando o programa foi ao ar, ela não imaginava na cabeça dela que o programa... Eles queriam isso, né? Se serem vítimas, serem vistos como vítima. Mas ela não imaginou que o programa ia ser tão tendencioso a isso. Então, quando o programa saiu, ela vestiu, a família Tenório vestiu... Eles voltaram pro personagem, esse né? personagem de serem vítimas, de serem excluídos, porque eles são pobres, por causa disso, por causa daquilo. Aquela história chata... E que é uma história, é uma realidade que acontece muito no Brasil, gente. Mas não foi o caso. O caso lá foi caráter único e exclusivo. E eles continuaram essa história. E como é que foi reunir os participantes aqui em Santa Catarina? Maravilhoso, foi muito legal. A gente tava morrendo de saudade deles. Então foi muito bom. E a vibe de todas as 5 famílias, elas entram muito bem, a gente se dá muito bem. Inclusive, a gente se dava muito bem com a família Rocha também. Foi por causa dessa mentira que a gente parou de... Pra quem não sabe, cada família tem um sobrenome e uma cor, gente. Eu falo sobrenome, eu falo cor, eu deixo o pessoal bem louco, né? Mas, Tenório Roxo, Donati Rosa. Ô, Márcio, o que mudou no relacionamento com a Silvia antes e depois do reality? Então, deixa eu só justificar com relação às tatuagens, que isso ficou bem marcante, né? É como a edição do programa, ela, né, editam só algumas partes. Pra quem não sabe, eles editam para ir ao ar só as partes mais impactantes, né? Exatamente. Não vai a narrativa toda, daí às vezes a gente fica meio perdido, vai só o que impacta, o que vai dar audiência, né? Exatamente. Então, realmente as tatuagens é o que menos importa, né? Eu, inclusive, hoje tenho tatuagem, né? Então, isso não julga uma pessoa, né? Não diz o que ela é. Mas o que me impactou? Antes a gente tinha um relacionamento não ruim, mas difícil. Complicado, porque o Thiago sempre estava entre nós duas, no meio de nós duas, né? E eu acho que o que mais sofria era ele mesmo, porque ele tinha que controlar do meu lado e controlar do lado seu. Lá no reality, a gente teve que conviver sozinhas. A gente se deu bem, a gente se respeitou, né? E nos demos conta de que realmente ele estava no meio de nós duas. E a gente não tinha que disputar por ele. Nem eu, nem ela, né? Que cada uma tem um espaço, um lugar no coração dele. O meu de mãe e o dela de esposa, né? Então, a gente está conseguindo administrar isso. Não é mágico, né? Isso é gradativo, mas melhorou muito a nossa convivência. E foi difícil eles te convencerem a se inscrever no reality? Então, a princípio, eu disse não. Mas daí depois eu disse, tá, então vamos ver, mas sem muita expectativa. Mas deu certo e participamos. Pois elas que tiveram que me convencer a aceitar. Mas foi bom, eu hoje agradeço por ter Depois participado. a Netflix teve que nos convencer a aceitar também, que foi um processo bem difícil. Porque a gente estava com medo e aí eles nos venderam a ideia de uma lua de mel. E que aí ela iria realmente participar, mas em algum momento. E por isso que a gente foi. A ilha é bonita, mas não é bem assim, né? Não. Conta pra gente como é que tá a pós-reality show, sair na rua. Vocês esperavam esse boom todo da Netflix?
A gente não, eu, no meu caso... Que é não no mundo inteiro que ela tá passando, É no né? mundo inteiro. E ver vocês Mas- falando em outros idiomas deve ser interessante. né? É legal. E só que a gente não esperava, porque quando a gente fala de reality show editado, reality show de Netflix, as pessoas são um grupo pequeno que assiste. Só que esse a gente não esperava que seria esse boom mundial. A gente veio para o Oktoberfest agora em outubro. A gente praticamente não conseguia mais andar. Todo mundo parando, tirando foto, conversando. E a gente realmente não esperava. A gente foi ver isso dentro da Oktoberfest. Foi a nossa primeira Foi a nossa primeira impressão saída. pós-reality, né? Grande, assim. No mesmo dia que estávamos aqui, Márcia estava na Fenarrego e teve a mesma... Mesma repercussão. É né? muito bom esse E o reconhecimento. pão da massa com fermentação natural aumentou as vendas e tudo. Tu não trouxe um pra ele, Márcia. É verdade. Na próxima eu trago. Mas hoje ela tava falando, eu acho que eu vou ter que parar de fazer pão, porque tá muito difícil puxado. administrar, porque a fermentação natural, ele tem todo um protocolo, sabe? De dobras de fermentação. Então, eu tenho que me dedicar um dia todo, né? Para assar no dia seguinte. E quando aparecem os compromissos, eu tenho que me virar nos 30. Que a gente, nos próximos dias, a gente tá com uma agenda bem cheinha, assim, bem recheada. Então, a gente também não esperava isso tudo. Então, tudo... Não tinha noção, Não né? tinha noção, da dimensão que isso ia ter É. nas nossas vidas. Sabia que ia... O anúncio da segunda temporada já era muito mais expectativa agora, né? Sim, muita gente começou a assistir depois de alguma repercussão e do anúncio da segunda temporada, e tanta gente falando, como tu falou, a Anitta falando e maratonou e comentando. Então, tem gerado, e como é um reality que fica lá, ele tá lá, né? Tu quer assistir de novo, ou quem não assistiu se interessa para assistir. Então, as pessoas vão continuar assistindo. Ô, mas tem alguma dica para quem não se dá bem com o genro ou com a nora, com a sogra aí? Tem alguma fórmula mágica que te ajudou aí com a Silvia? Eu acho que não tem fórmula mágica. Eu acho que é amor, paciência e respeito, né? Respeito mútuo, que eu acho que com isso a gente consegue quebrar qualquer barreira. Para encerrar, o recado para vocês, para quem está ouvindo a Mix agora ou assistindo a gente, para realmente quem não assistiu realmente maratonar, porque vale muito a pena, então, o reality. Assistam Ilhados com a Sogra, um programa 100% verdadeiro. Falo da minha família, né? A gente foi totalmente a gente e sem filtros. Claro que é um programa editado, mas é a família brasileira. Acho que todo mundo vai se identificar com alguma família, algum personagem, ou filho, ou sogra, genro, nora. Todo mundo se identifica com alguém ali. Tem isso. Assistam que até agora eu só ouvi coisas boas. Assistam, não percam, quebrem esse tabu de realities, porque vale muito a pena. É um reality verdadeiro, sobre histórias de famílias, 6 famílias, e sempre vai deixar um recadinho para alguém. Gente, vale muito a pena, eu maratonei também. Obrigado, Thiago, Silvia. Obrigada. Márcio, bastante sucesso agora. Obrigado, Gustavo. Bastante publis, né, agora que é importante. Obrigado, Gustavo. Com certeza, obrigado. E eu volto ao vivo, então, com o Jornal da Mix, com o Pancho e com o AG. Jornal da Mix. Jornal da Mix.